Você já sentiu que algo dentro de você estava errado? Não uma dor física, mas uma sensação insuportável de que estava traindo a si mesmo? De que estava vivendo a vida de outra pessoa, seguindo um roteiro que não era o seu? Talvez você tenha tomado uma decisão que parecia a certa para os outros, seus pais, seus amigos, a sociedade. Uma decisão que, na superfície, parecia lógica, segura e até admirável, mas no fundo, lá no seu estômago, fez algo revirar. Ou talvez, em um momento de incerteza e silêncio, você tenha ignorado aquele pequeno sussurro na sua cabeça, aquela voz que dizia para ir por outro caminho, um caminho mais autêntico, mais difícil, mas inegavelmente seu. Se você já sentiu isso, você não está sozinho. Esse é o eco de uma regra milenar, uma lei não escrita, mas profundamente sentida. Uma regra tão fundamental para sua alma que os contos de fadas de todas as culturas e de todos os tempos concordam em uma única coisa: você nunca, jamais deve ignorar a sua consciência. Esta não é uma lição moral simples, daquelas que aprendemos na escola. É algo muito mais profundo, algo que nos toca no nível do arquétipo. Esta é a história de como uma mulher, a psicóloga suíça Marie-Louise von Franz, colaboradora e discípula de Carl Jung, descobriu essa verdade. Ela dedicou anos da sua vida mergulhando nos labirintos dos contos de fadas, não apenas como histórias para crianças, mas como repositórios de sabedoria ancestral. Como o próprio Jung disse a ela, quando você estuda contos de fadas, você pode estudar a anatomia do ser humano. Von Franz vasculhou histórias de todas as partes do mundo, desde as florestas sombrias dos irmãos Grimm até os desertos místicos das Mil e Uma Noites. Ela estava buscando o fio de ouro, a lição atemporal e indiscutível que unisse todas essas narrativas. E o que ela encontrou foi surpreendente e, em um primeiro momento, decepcionante. Para cada ensinamento que ela encontrava em uma história, havia um oposto em outra. A essa descoberta, ela deu o nome de regra da contradição. Em um conto, o herói deve lutar bravamente contra o mal até o fim, como em O Pássaro de Ouro, onde o príncipe precisa derrotar o leão. Mas em outro, a sabedoria está em fugir, em não confrontar, como no conto russo O Gato, o Galo e a Raposa. Uma história diz para sofrer em silêncio e com paciência, enquanto outra nos ensina a ser astutos e a revidar. A moral era sempre um sim e um não, uma teia de escolhas conflitantes. No início, Von Franz ficou desanimada. Onde estava a verdade universal se tudo era contraditório? Mas foi nesse ponto que ela teve a epifania. Ela percebeu que a contradição não era uma falha do material, era a própria essência da nossa humanidade. A vida não nos oferece um manual de instruções, ela nos apresenta dilemas. Se a nossa disposição ética fosse única e universal, não haveria necessidade de escolhas. Mas é justamente a capacidade de escolher entre caminhos opostos, de ponderar e de decidir, que nos torna indivíduos. É a contradição que serve de solo fértil para a nossa individualidade, para a nossa consciência singular. Mas em meio a essa vasta teia de contradições, havia uma exceção. Uma única regra sagrada, inviolável, que se repetia em todas as culturas de todas as épocas. Von Franz descobriu que, em nenhum conto de fadas, o herói deve ferir o animal prestativo. Pense nos contos que você conhece. A raposa que dá conselhos ao príncipe, o pássaro que o guia na floresta, o peixe que concede desejos. Esse animal, que pode ser uma raposa, um corvo, um sapo ou até mesmo um cavalo, não é um personagem qualquer. Ele é o símbolo arquetípico da nossa consciência. Ele representa a voz interior instintiva que nos guia, nossa bússola moral mais profunda e genuína. A regra é clara. A única coisa mais essencial do que qualquer outra é a obediência a essa voz interior. E essa regra é universal. Em todas as nações e em todo o material de contos de fadas, eu nunca encontrei uma declaração diferente, ela afirmou.
Ou seja, por mais que a vida nos apresente dilemas contraditórios, a sabedoria ancestral nos diz que o guia mais confiável está dentro de nós. E o que essa voz nos diz? Quando estamos diante de um dilema moral ou de uma decisão crucial, ela não fala com palavras lógicas. Ela se revela como um sentimento visceral. Como aquele aperto no peito que te avisa, não faça isso. Ou a sensação de expansão e leveza que te empurra para o vá em frente. É o que Carl Jung descreveu como um conhecimento sobre o valor emocional das ideias que temos a respeito dos motivos de nossas ações. A consciência é, em essência, uma percepção interna que atribui um valor emocional às nossas escolhas. Nós vivemos em um mundo que nos ensina a seguir as regras, a nos conformar, a agradar aos outros. A pressão social é uma força imensa. E enquanto obedecer à nossa consciência é fácil quando ela se alinha com as expectativas da sociedade, o que acontece quando ela entra em conflito? O que acontece quando sua verdade interior te empurra para um caminho que a sua família, o seu grupo social ou a sua cultura não aprova? A maioria de nós tem um medo terrível de ir contra a corrente. Escolhemos o conforto da conformidade, abafando o sussurro da nossa alma. Mas, como Jung alertou, essa é uma mentira sutil. Uma mentira que pode te fazer parecer justo, correto e virtuoso aos olhos dos outros. Você pode até conseguir se enganar, acreditando em sua própria retidão. Mas, no fundo, ele diz, você ouve uma voz sussurrando: há algo errado. Não importa o quanto sua retidão seja apoiada pela opinião pública ou pelo código moral. Quando negamos o chamado da nossa consciência, quebramos a única regra universal. O autor russo Fyodor Dostoiévski, com sua profunda compreensão da psique humana, chegou a sugerir que é essa consciência que nos torna verdadeiramente humanos, e ao traí-la, nós nos tornamos doentes por dentro. A culpa, o arrependimento, a vergonha e a sensação de ser um impostor são como parasitas que nos consomem. Joseph Frank, em sua biografia de Dostoiévski, descreve essa ideia como um regulador natural e instintivo da psique humana, cuja distorção ou perversão leva a uma doença literal do ser. A mentira que você conta ao mundo não te machuca tanto quanto a mentira que você conta a si mesmo. Se essa mensagem ressoou em você, se você já sentiu a dor de ter ignorado essa voz, a sensação de que algo estava profundamente errado, por favor deixe seu like e se inscreva no canal. Acredito que essa jornada de autoconhecimento é a mais importante que podemos fazer e não precisamos percorrê-la sozinhos. Para me ajudar a entender que somos muitos nessa busca, comente aqui embaixo uma palavra ou frase que resuma a sua experiência com a voz da consciência. O seu comentário é fundamental para fortalecer essa comunidade. Mas há um perigo sutil. É fácil dizer, siga a sua consciência, mas como distinguir a voz verdadeira da falsa? Jung nos alertou sobre a existência de uma falsa consciência, que exagera, perverte e transforma o mal em bem e o bem em mal. Nossos próprios demônios podem se disfarçar como o animal prestativo da nossa intuição verdadeira, nos levando por caminhos sem sentido e destrutivos. Essa falsa consciência é o que Jung chamava de diabo, sedutor, tentador. Como podemos evitar ser seduzidos por ela? Jung nos deu uma pista valiosa, uma citação favorita sua. Toda a pressa é do diabo. Quando você se depara com um dilema moral particularmente difícil, a urgência compulsiva, o desejo de agir rapidamente é um sinal de alerta. É a sua falsa consciência te empurrando para uma decisão precipitada. A verdadeira sabedoria, o verdadeiro caminho, se revela quando você desacelera. Quando você dá tempo para que o inconsciente trabalhe, para que a agonia do conflito se dissolva e a certeza interna se torne clara. Maria Louise von Franz observou que, ao ficarmos tempo suficiente nas agonias de um conflito, uma linha interior, um desenvolvimento interno se torna claro. Isso nos dá a certeza suficiente para continuar nosso caminho, mesmo correndo o risco de cometer um erro. Fazer uma escolha sobre um dilema difícil é um ato de fé.
Não podemos ter certeza de antemão. O que podemos fazer é nos conectar com a voz mais profunda e verdadeira, aquela que fala não com pressa, mas com a calma e a autoridade do tempo. Talvez você esteja se perguntando se vale a pena. O que fazer quando a sua consciência te leva a um caminho que te afasta dos seus amigos, da sua família? O que fazer quando seguir sua verdade significa alienar as pessoas que você ama? O escritor sul-africano Laurens van der Post, profundamente influenciado por Jung, nos dá a resposta definitiva. Ele fala de um contrato especial que cada um de nós tem com a vida, um contrato que está acima de tudo. A inimizade dos vizinhos, a desaprovação social, tudo isso, ele diz, é uma paz que supera todo entendimento em comparação com o que aconteceria conosco se quebrássemos o senso especial de contrato que você e eu temos com a vida em si. A verdadeira traição não é contra a sua comunidade, mas contra você mesmo. E o custo dessa traição é a sua alma. Não se trata de uma condenação religiosa, mas da doença do ser, de uma vida vivida como um impostor. Solução: o exercício da pausa consciente. Então, como podemos começar a ouvir de verdade essa voz que a nossa alma anseia seguir? A dica mais poderosa e a mais simples é também a mais difícil. Não haja imediatamente. Quando você se deparar com um dilema, seja ele grande ou pequeno, resista à tentação da pressa. Em vez de decidir na hora, faça um pequeno exercício de reflexão, inspirado na teoria de Jung. Encontre um momento de silêncio, talvez antes de dormir ou em uma caminhada, e faça uma única pergunta a si mesmo. O que a minha bússola interior realmente me diz sobre isso? Não procure por uma resposta lógica ou por um argumento, apenas sinta. Preste atenção à emoção que emerge. É uma sensação de leveza, de expansão, de paz? Ou é um aperto no peito, uma inquietação, um sentimento de traição? A resposta da sua verdadeira consciência não vem em palavras, mas em sensações, em conhecimento emocional. Confie nesse primeiro eco, nesse animal prestativo que vive em você, e comece a construir essa relação de confiança. Com o tempo, você aprenderá a reconhecer o sussurro da sua alma e a seguir o seu caminho, mesmo que ele seja o mais difícil. Se essa mensagem ressoou em você, se você já sentiu a dor de ter ignorado essa voz, a sensação de que algo estava profundamente errado, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Acredito que essa jornada de autoconhecimento é a mais importante que podemos fazer, e não precisamos percorrê-la sozinhos. Para me ajudar a entender que somos muitos nessa busca, comente aqui embaixo uma palavra ou frase que resuma a sua experiência com a voz da consciência. O seu comentário é fundamental para fortalecer essa comunidade.